Graças a Deus, amados. É motivo de grande alegria e gratidão ao Senhor por estar aqui essa noite em um culto de ceia. Eu sempre digo que é uma grande responsabilidade subir nesse altar e verdadeiramente falar aquilo que a gente vive, amém? Amém, amados? Sabe, meus irmãos, o Evangelho de João, no capítulo 5, ele vai falar a história de um paralítico no tanque de Betesda. Aquele homem, há 38 anos, ele ficava ali naquele lugar, esperando o mover das águas. Diz a palavra do Senhor que de tempos em tempos o anjo do Senhor vinha, agitava as águas e aquele que entrasse era curado de qualquer enfermidade. Amém? Jesus vai àquele lugar, sabendo do que aquele homem passava. Jesus chega para ele e pergunta a ele: você quer ser curado? E ele vem com algumas indagações. Senhor, não tem quem me ajude. Quando as águas se movem, outros entram antes de mim. Mas a pergunta de Jesus foi: você quer ser curado? E aí Jesus dá uma palavra de ordem àquele homem: seja curado. Aquele homem levanta, saltando de alegria, pega a sua maca e segue o seu caminho. E por que eu estou falando a respeito desse paralítico? Sabe, amados, há 38 anos da minha vida eu vivi paralisado. Com 38 anos eu conheci a Cristo. Com 38 anos eu entendi o verdadeiro sentido da vida. Eu vivi afastado do Senhor. Eu vivi subjugado ao pecado. Eu vivi uma vida distante dele. No ano de 1998, eu estava com um colega e a gente vinha de uma farra, 5 horas da manhã, a gente sofreu um acidente, o carro bateu de frente com o outro, e quem olhasse para aquele carro dizia: não sobrou ninguém. O meu amigo, ele passou 4 meses na restauração, ele quebrou o fêmur em 3 lugares, e hoje ele tem uma perna, maior, menor do que a outra. Na época eu namorava com hoje minha esposa, com Cleidinha, e um tio dela ficou sabendo e chegou até ela e disse: não tem jeito, só Jesus. E eu digo: louvado seja Deus, porque foi Jesus. Amém? Foi Jesus. Grande foi o livramento. E a minha irmã Lenira, ela está aqui hoje, louvado seja Deus, pela sua vida. Ela, quando recebeu essa notícia, ela se desesperou e ela encontrou com a irmã Maria, e antes disso a minha irmã fez um voto ao Senhor. Minha irmã não cristã, minha irmã também vivia afastada do Senhor, ou não tinha se convertido a Cristo ainda, e ela fez um voto. Ela disse: Senhor, se o Senhor poupar a vida do meu irmão, eu vou me entregar a Ti. E a irmã Maria, que hoje está na glória com Cristo, crente do jeito que é, ela não perde, crente não perde a oportunidade, amém? E aí ela viu um irmão passando na rua: irmão, vem cá, que a irmã quer entregar a vida a Jesus, a gente não, E ali naquele dia, numa manhã de domingo, a minha irmã estava entregando a vida ao Senhor. E hoje, ela está aqui nesse lugar, sabe, amados, mas eu, desobediente, o Senhor na segunda-feira me tirou daquele lugar, mas o ano foi 98, e só em 2016 eu tive o meu encontro com Cristo. E esse encontro é rumo à eternidade, amém? Amém, amados? Louvado seja Deus. Hoje nós temos como tema dessa mensagem a corrida mais importante da sua vida, amém? A corrida mais importante da sua vida. 1 Coríntios, capítulo 9,
do versículo 24 ao 27. Esse texto eu vou ler na versão NVT, tá? 1 Coríntios, capítulo 9, do versículo 24 ao 27. De vez em quando eu troco os versículos, né? Cristiano sabe disso, mas hoje a gente estamos juntos. 1 Coríntios 9, 24 a 27. Paulo falando à igreja de Coríntio. Diz assim a palavra do Senhor: você não sabe que numa corrida todos competem, mas apenas um ganha o prêmio? Portanto, corram para vencer. O atleta precisa ser disciplinado sobre todos os aspectos. Ele se esforça para ganhar um prêmio perecível. Nós, porém, fazemos para ganhar um prêmio que é eterno. Amém? Por isso não corro sem objetivo, nem luto como quem dá golpes no ar. Disciplino o meu corpo como um atleta, treinando para fazer o que deve ser feito, de modo que, depois de ter pregado a muitos, eu mesmo não seja desqualificado. Amém, amados? Paulo, falando à igreja em Coríntios, ele compara a vida cristã, essa vida que nós vivemos rumo à eternidade, amém? Como uma corrida. Sabe, amados, aqui ele diz que vocês não sabem que em uma corrida todos competem. Sabe, em uma corrida as pessoas competem para ser o vencedor, primeiro lugar, amém? Só que na vida cristã, meus irmãos, o importante é chegar, amém? O importante é o percurso, amém? O importante é você estar diante de Deus a cada dia, amém? Porque Jesus Cristo disse: eis que vou fazer morada. Existe um lugar preparado para mim e para você, amém? Nós devemos passar o nosso tempo aqui com o Senhor, a fim de passar uma eternidade junto ao Pai. Louvado seja Deus. Então nós vamos ver 3 verdades sobre essa corrida. 3 verdades sobre essa corrida, a corrida mais importante de nossas vidas. O versículo 24 mais uma vez diz: vocês não sabem que numa corrida todos competem, mas apenas um ganha o prêmio? Portanto, corram para vencer. Nosso primeiro tópico vai dizer, repitam comigo por favor: vivendo de tal forma a alcançar o alvo. Amém? Nós devemos viver a nossa vida de uma forma que nós possamos alcançar o prêmio da nossa soberana salvação. Amém? Sabe, amados, assim como um atleta, ele precisa se inscrever para participar de uma corrida. Aqueles que não têm Jesus, aqueles que ainda não confessaram a Jesus, eles precisam se entregar a Cristo, amém? Sabe, para participar de uma corrida, você precisa fazer sua inscrição, não é verdade? Você precisa treinar, não é verdade? E você tem um objetivo, mas essa corrida rumo à eternidade, é necessário confessar a Cristo como seu único e como seu suficiente Salvador. Romanos capítulo 10, versículo 9 e 10 diz assim, ó: se com tua boca confessares que Jesus é o Senhor, e com teu coração crer que Ele ressuscitou entre os mortos, você será salvo. Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa para a salvação. Amém? Sabe, amados, se com o teu coração você crê que Jesus Cristo é o Senhor, você crê que Ele ressuscitou dos mortos, amém? Amém. Só falta confessar Jesus, e aí você está apto a participar dessa corrida, amém? Podemos dizer que essa corrida, sabe, eu estava vendo um vídeo, é uma corrida com barreiras. Sabe, amados, eu vi um vídeo o vídeo durou 1 minuto e 5 segundos no máximo, 400 metros com barreira. Os caras se ajeitavam assim, eu digo, esse negócio é bom. Eu não conseguia 10 metros, quanto mais 400. Mas os caras correm, pulam. Na vida cristã é assim, gente.
existem barreiras, existem obstáculos que nos sobrevêm. Mas Jesus Cristo, Ele disse que no mundo nós teríamos aflições. Mas tenha bom ânimo, porque Ele venceu e você vencerá. Amém? Amém, amados? Mateus capítulo 16, versículo 24 e 25 diz assim: Então Jesus disse aos seus discípulos: Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar sua vida a perderá, mas aquele que perder sua vida por minha causa, esse achará. Amém? Sabe, amados, evangelho é negar a si mesmo. Aquele que quiser ser meu seguidor, diz o Senhor, eu preciso negar os meus desejos, negar as minhas vontades e me colocar diante de Cristo e assim declarar: Senhor, que seja feita a tua vontade em minha vida. Sabe, amados, negar os seus desejos, os meus desejos e a minha vontade. Devemos renunciar às coisas proibidas e sacrificar as permitidas. Nós devemos renunciar às coisas proibidas. Existem coisas, existem lugares que não devem fazer parte de nossa vida. E também existem coisas que são permitidas, mas que têm nos tirado do lugar da comunhão. Amém? Nós devemos viver e praticar as verdades do Evangelho. João 14,6 diz assim, que Jesus Cristo, Ele é o caminho, Jesus Cristo, Ele é a verdade, e Jesus Cristo, Ele é a vida. Ele é o caminho que nós devemos seguir, Ele é a verdade que deve estar em nossos lábios, Ele é a vida eterna com o Pai. Ninguém vai ao Pai a não ser por Jesus. Mateus 5:37 diz assim: que a sua palavra seja sim, sim, não, não. O que passar disso é de procedência maligna. Sabe, amados, muitas vezes o não é necessário. Quantas coisas não acontecem, ou seja, acontecem porque muitos não conseguem dizer o não. É verdade? Sabe? Você não vai, como pai, querer algo ruim para seu filho. Não, lógico que não. Mas muitas vezes ele pede coisas que nós temos, da mesma forma que o Senhor diz: filho, não é tempo ainda. Não é? Nós esperamos no Senhor, nós temos promessa do Senhor, amém? E nós temos que aguardar a promessa, mas nós temos que aguardar a promessa trabalhando, porque às vezes a gente pede algo ao Senhor e a gente não se mexe muito para que isso aconteça, né? Mas assim, nós devemos ser, a nossa palavra seja sim, sim, não, não. Nós devemos ser homens e mulheres de caráter, sabe? Nessa corrida cristã, nós devemos ter o caráter de Cristo em nós. Reputação versus caráter. Reputação é aquilo que as pessoas até falam de nós, pensam de nós. Existe uma reputação a ser defendida, mas caráter é aquilo que Deus sabe de mim, sabe? As minhas atitudes, as nossas atitudes, devem ser atitudes que bendigam o nome do Senhor, amém? Existe um ditado do inferno, do diabo, que diz: fale mal ou fale bem, o importante é que falem de mim. Isso não provém do Senhor. A resposta para isso é: eu quero que as pessoas vejam Cristo em mim. Amém? Sabe, amados, que as minhas atitudes, que o meu comportamento, que eles até olhem para mim, mas que eles olhem para mim e olhem para você dizendo assim: atitude de homens e mulheres de Deus. Nessa corrida cristã, nós devemos ter caráter.
Em 2 Samuel, no capítulo 12, a palavra de Deus vai nos falar a respeito do rei Davi. Você conhece essa história? Davi, um homem segundo o coração de Deus, mas Davi teve seus deslizes, assim como nós temos, não é verdade? O profeta Natã chega até Davi e lhe conta uma história. Ele foi enviado por Deus e ele diz: existia um homem rico e um pobre. O rico, ele era dono de um grande rebanho de ovelhas e gados, o cara, né? Enquanto o pobre, ele só tinha uma cordeirinha, apenas uma, que comia e bebia com ele e com seus filhos e dormia nos seus braços. O profeta diz a Davi: o homem rico, ele recebeu uma visita em casa e ele não quis sacrificar nenhum animal do seu rebanho. Ele pegou aquela ovelha, aquela cordeirinha do homem pobre, e ele sacrificou e ele ofereceu o jantar à sua visita. Aí Davi ficou indignado. Davi disse: esse homem é digno de morte. Ele deve restituir 4 vezes mais, ou seja, 4 animais a ele, e esse homem é digno de morte. E o profeta disse: esse homem é você, Davi. Sabe, amados? Sabe o que é que Deus faz com nós? É assim que Ele faz. É assim que Ele trata o pecado, né? Muitas vezes nós pecamos e queremos dar uma de, né? De João, cadê João? João está lá embaixo. De João sem braço. Na verdade, né? Na verdade, Davi ficou, como assim? Como assim? Ele disse: você adulterou, você roubou a esposa de Urias, o Heteu. E se isso não bastasse, você colocou ele em frente de batalha para ser morto. E aí uma sentença, né, é lançada sobre a descendência de Davi: a espada jamais se apartará da sua casa. E nós conhecemos a história de Davi, como foi que tudo isso terminou, não é verdade? Aqui, nós precisamos sim viver uma vida em obediência ao Senhor. Segundo ponto, nessa corrida, a nossa corrida, repitam comigo, né? A nossa corrida tem como destino a eternidade. Sabe, amados, nós não vivemos por viver, não. Sabe, nós não somos daqueles que deixa a vida me levar, não. Porque nós temos um Pai, amém? E a nossa corrida é rumo à eternidade. A vitória é eterna. Nós somos eternos. E o que vai determinar onde nós iremos passar essa eternidade é como nós vivemos aqui na terra, amém? A nossa corrida é eterna. O versículo 25 diz assim, de 1 Coríntios 9: o atleta precisa ser disciplinado sobre todos os aspectos. Ele se esforça para ganhar um prêmio perecível. Nós, porém, fazemos para ganhar um prêmio eterno, amém? Sabe, aquilo que nós ganhamos e conquistamos aqui nessa terra, tudo isso vai ficar. Mas esse prêmio dessa corrida é eterno. Nós iremos passar uma eternidade junto com o Pai, amém? Mas ele diz que o atleta precisa ser o quê? Disciplinado. Disciplina. Existe uma recompensa, amém? Mas nós precisamos ser disciplinados. Assim como um atleta, ele tem hora para treinar, existe hora para tudo. Não é verdade? Eles treinam, eles se alimentam bem, né? E nós, qual tem sido o nosso alimento? O nosso alimento é espiritual, amados. Amém? O nosso alimento é espiritual. Marcos capítulo 1, versículo 35 diz assim, ó: tendo se levantado de madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus saiu e foi a um lugar deserto, e ali orava. Jesus é o nosso maior exemplo em tudo. Nós vemos vários versículos bíblicos, várias passagens bíblicas, falando que Jesus se afastava dos seus discípulos e ele ia orar, né? E como está a minha vida de oração? Como está a minha comunhão com o Pai? Né? Muitas vezes, né, as pessoas querem
ter intimidade com Deus, mas eu não posso ser amigo de alguém que eu não falo com ele, que eu não converso com ele. Não, mas eu não sei orar. Você deve conversar com ele, sabe? A oração vem daqui, ó, do coração, amém? É do coração. Ele é o nosso maior exemplo. Mateus 6, capítulo 6, versículo 6, quando fala a respeito desse lugar de oração, ele diz: mas ao orar, entra no teu quarto. Esse é um lugar de intimidade, amém? Fecha a porta do teu quarto e fala com teu pai que está em secreto. E o teu pai, que te vê em secreto, ele te recompensará. Louvado seja Deus. Então é no lugar da intimidade que nós devemos estar. Nós queremos sim, e nós vamos passar uma eternidade com o Pai, mas nós precisamos viver as disciplinas do Senhor. Nós precisamos estar no lugar da presença do Senhor. Sabe, amados, isso tudo passa pela leitura da palavra. Nós temos a Bíblia, que é o manual do cristão, amém? Daqueles que seguem a Cristo. Sinceramente, gente, não podemos, nós não podemos dar aquilo que não temos. Nós precisamos nos alimentar da palavra para poder fazer com que essa palavra alcance corações, amém? Existe um mandamento bíblico que diz: ide e fazei discípulo. Sim, é verdade, você faz discípulo com o seu exemplo de vida, é verdade. Mas para você ser exemplo, você precisa meditar na palavra do Senhor. Você precisa buscar na palavra do Senhor. Nós devemos sim nos alimentar da palavra de Deus. Sabe, amados, a Bíblia diz que Moisés, homem de Deus, ele segue o seu percurso e Moisés morre. Moisés vai para uma eternidade com o Pai. Mas Deus já estava preparando Josué, amém? Sabe, Deus tem pessoas. Você se espelha em alguém? Primeiro, Jesus, amém? E o Senhor, o nosso Deus, ele estava já preparando Josué. E no livro de Josué, no capítulo 1, nós vemos muitas instruções que o Senhor dá a Josué. Seja forte e corajoso, não é? E no versículo 8, Josué 1:8, ele assim declara: não cesse de falar deste livro da lei. Pelo contrário, medite nele de dia e de noite, para que você tenha cuidado de fazer tudo o que está escrito nele. Então você fará prosperar o seu caminho e você será bem-sucedido. Amém? Medite neste livro, dia e noite, para que você possa fazer. Sabe, a instrução de Deus para Josué é: medite e pratique tudo o que está escrito aqui nesse livro. E ele diz: fazendo assim, aqui está o segredo da prosperidade. Você medita e você pratica. Agindo assim, você fará prosperar todo o seu caminho e você será bem-sucedido, amém? E quando nós falamos em prosperidade, meus irmãos, nós estamos falando daquilo que Deus tem para nós. O Senhor tem vida plena, o Senhor tem vida abundante para cada um de nós, amém? Sabe, o Senhor tem um caminho, uma vereda ampla para cada um de nós. O Senhor tem bens materiais, é verdade. Sabe, amados, o Senhor quer que você viva bem com a sua família, mas o maior prêmio é a eternidade. O maior prêmio é a eternidade. Sabe, meus irmãos, quando nós falamos a respeito de meditar na palavra, de ler a palavra, de ser disciplinado, nós devemos ter momentos com Deus, nós devemos ter e fazer nossas devocionais, né? Tá aqui alguns membros da Célula Shalom. Nós somos uma igreja em célula, amém? Amém? E nós entendemos que célula não é apenas o momento da reunião. O momento da reunião é bênção, né? Você tem uma palavra, né? Você vive a comunhão, mas célula é todo dia, é diariamente, é a comunhão com os irmãos, é saber como você está, é ter alguém que está enfermo, está passando por uma dificuldade e você está lá.
né? E você, como é que você está? E aí, gente, falando sobre isso, eu coloquei aqui no meu devocional, né, há mais ou menos um mês, eu acho que faz mais ou menos isso, o pessoal está aí, é mais ou menos isso, né, que eu fazendo minha devocional e o Senhor falou ao meu coração: por que você não compartilha a minha palavra na célula, no grupo pequeno, né? E aí, desse dia, porque assim, ó, eu tenho dito ao Senhor, eu quero viver em obediência a Ti, sabe? Aquilo que Ele colocar no meu coração, eu quero fazer. E muitas vezes, gente, né, a gente fica pensando assim: mas Senhor, a hora está apertada, não sei, a gente é cheio de desculpa muitas vezes, né? A gente é cheio de, né? Mas aí eu fui obediente e ali, lendo a minha devocional, todos os dias eu peço ao Senhor, que o Senhor fale dentro dessa devocional, para que eu possa compartilhar. E assim tem acontecido, né? Os irmãos sabem que parece que eu gosto de falar um pouquinho, né? A mensagem está dando 8 minutos, 7, né? Tem pessoas que conseguem mandar uma mensagem assim de 2, 3 minutos, mas eu não consigo não. Digo, paciência, gente. Fala o seguinte, coloca lá no rapidinho, num e-mail. Não, faça não. Escute direitinho, né? Escute direitinho. Mas, sabe, isso tem abençoado. Isso, eu posso dizer a vocês que isso tem me abençoado. Porque assim, a gente faz devocionais e se a gente não tiver um tempo de parar para meditar na palavra, isso vai ser automático, né? E você vai, e Deus está falando, mas parece que você não... Mas tem sido bênção. E eu tenho aprendido uma coisa, que o que funciona e o que é bom a gente copia, né? E eu tenho colocado lá no grupo, eu digo: gente, se você sentir no coração, vamos embora. Vamos embora. Compartilhar da palavra. Mais um aqui, jejum, né? Você não precisa me responder. Tá bom, o negócio tá bom. Essa água tá boa. Jejum. Qual foi a última vez? Opa, não precisa se acusar, tá? Não precisa, eu também não vou me acusar. Mas qual foi a última vez que você jejuou? Será que a última vez que você jejuou, você nem lembra? Será que foi quando você recebeu uma direção do... Casa do Oleiro. Tá chegando, né? A gente que trabalha faz 40? 21. E aí eu para 40, mas 21 dias de jejum, né? Já é para 40, né? 21 dias de jejum e oração pelos encontristas e também por nós, pelos trabalhadores. Será que a última vez que eu jejuei foi lá no Casa do Oleiro, que aconteceu? Meu Jesus! Sabe, amados, o que é o jejum? É você mortificar o seu eu, a sua carne, e você fortalecer o seu espírito, amém? A Bíblia diz em Mateus capítulo 4, que Jesus foi conduzido ao deserto pelo Espírito, no começo do seu ministério, né? Assim que ele estava começando, ele passou 40 dias e 40 noites, e ali ele não comeu. Mas no final desses 40 dias ele teve fome. Eu acredito que no primeiro eu já estou com fome, gente. Ele no final dos 40 foi que ele teve. Jesus é Jesus, né? Então, Jesus teve fome. O diabo veio tentar Jesus, e Jesus respondeu com a palavra, não é verdade? Sabe? Jesus estava mortificando a carne. E assim, estava mortificando a carne, mas estava cheio do Espírito. Esté, capítulo 4, vocês conhecem a história de Esté, eu só vou citar aqui, tá? Né? A Bíblia diz que o inimigo do povo judeu, ele tramou, e a intenção dele era exterminar todo aquele povo, né? Mas a palavra de Deus diz que Esté convocou o povo para fazer um jejum de 3 dias, e ela foi à presença do rei sem ser chamada, e a pena para quem entrava na presença do rei sem ser chamada, e se ele não apontasse o cetro, né? Cetro de ouro, essa pessoa seria morta. Sabe o poder do jejum? O Senhor quer que nós possamos viver uma vida de consagração a Ele, que a gente não venha esperar uma direção da igreja. Sim, quando a direção vier, nós devemos participar, amém? Mas isso é aqui, é no individual, sou eu e Ele, amém? Terceiro, repitam comigo: sacrifique os seus desejos. Sabe, nós devemos sacrificar os nossos desejos. O versículo 26 e 27 de 1 Coríntios 9 diz assim, ó: por isso não corro sem objetivo, nem luto como quem dá socos no ar. Aqui ele está dizendo assim, ó:
Para participar de uma corrida eu preciso ter objetivo, eu preciso olhar para frente, eu preciso olhar para o alvo, eu tenho uma direção a seguir, né? E assim é a vida do crente, gente. Sabe, nós não podemos deixar com que os desejos carnais atrapalhem a nossa vida espiritual. No 27 ele diz: disciplino o meu corpo como um atleta, treinando para fazer o que deve ser feito, de modo que depois de ter pregado a muitos, eu mesmo não venha a ser desqualificado. A versão NVI diz assim, ó: esmurro o meu corpo, Paulo diz, e reduzo ele à escravidão. Esmurro o meu corpo. A King James, é a King James, tá? Mas a NVI é bem... né? Esmurro o meu corpo e reduzo ele à escravidão. Sabe, Paulo está dizendo assim, ó, o desejo vai vir, mas eu não vou entrar nesse lugar. Mas eu não vou entrar nesse lugar. Precisamos entender que vivemos em uma luta constante. Precisamos sacrificar os nossos desejos pelo pecado. O pecado, ele não tem domínio nenhum sobre nós. Sabe, amados, sempre que nos vem um desejo, vem o Espírito Santo dizendo: filho, isso não está certo. Se eu e você vivemos em obediência, nós sacrificamos esse desejo. Nós não entramos nesse lugar. Nós buscamos ao Senhor. Amém? Nós precisamos nos santificar a cada dia. Ele disse assim, ó: sede santo, porque eu sou santo. Não é verdade? Ele é santo e nós vivemos a cada dia, mortificando a nossa carne, os desejos da carne e vivendo pelo Espírito. Tiago 4,7 diz assim: portanto, sujeitai-vos a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vós. Amém? Sujeitai-vos a Deus, vivam em obediência ao Senhor, resistam a toda espécie de tentação, resistam ao diabo e ele vai pegar o beco. Ó, tchau pra tu, diabo, vá-se embora. Aqui não. Oxe, tá pra lá, meu irmão. Meu irmão não, irmão de oxe, tá repreendido. Tá repreendido. Diabo, meu Jesus. Sério isso? Resistam ao diabo e ele fugirá de vós. Só que, gente, o pessoal gostou, né? Tá repreendido esse negócio? Vamos lá. Ó, o diabo, ele não cessa. Ele não cessa. Na verdade, ele não cessa. E aqui eu coloquei alguns exemplos. Sabe, gente, se você, ou se uma pessoa, vamos dizer assim, se ela passou uma vida toda subjugada às drogas, ou subjugada às bebidas, ou um camarada, como é que eu posso dizer, mulherengo, não sei nem se essa palavra existe, mas vamos lá, né? Existe, né? Mulherengo, né? O diabo, ele vai nos tentar naquilo que a gente, né? Porque ele conhece lá o nosso passado. Ele não tem os atributos do Senhor, né? Ele não é o onipresente, onisciente, onipotente, onipresente, onisciente, é isso aí, né? Mas ele tem lá, ele tem os anjos caídos dele, que de anjo não tem nada, né? Então assim, ó, pronto, o camarada saiu de uma vida subjugada às drogas. E ele sabe que aquele caminho aqui, que ele está indo para casa, existe uma turminha, que era uma turma que fazia parte da história dele. O que é que ele faz? Resista ao diabo. Opa, nessa rua não. Opa, essa daqui é melhor. Essa daqui né, é estreita, é verdade, né? A porta é estreita. Mas é por aqui que nós temos que ir. Resistam ao diabo. Bebida. Sabe, amados, como eu disse a vocês, em 2016, eu tive um encontro com Cristo. E ali, muitos amigos de bebida, e eles continuam sendo meus amigos, até porque eu quero ganhar eles para Jesus, amém? Mas existem lugares que eles estão, que eu não posso estar, sabe? Existem momentos que eu não vou estar, né? Sim, aí depois, né? E aí a gente sabe que forte é o Senhor, né? Mas assim, depois de um tempo, sim, a gente vai onde eles estão, a gente conversa com eles, mas no momento da bagaça, né? Como ele diz, da bagaceira, né? Ali, né? Então assim, se eu estiver naquele lugar, é um lugar propício à queda, não é verdade? Aí o camarada
viver uma vida na imoralidade sexual, vamos dizer assim, né? Na imoralidade sexual abrange um campo muito aberto. Mas o cara era mulherengo, como eu disse, né? Traía a esposa e fazia muitas coisas. Sabe? Quando ele perceber, porque o Espírito Santo avisa, que ele está conversando com alguém, e ali já se levantou uma asinha, vamos dizer assim, né? Opa, essa aqui não dá para mim. Sabe? Você vai numa padaria sempre. Você está lá sempre comprando os pães, um alimento, né, todo dia, tá? E aí tem um atendente que, querendo ou não, você vai fazer amizade para falar de Jesus, amém? Mas, meu irmão, se você não tiver cuidado, o diabo vai querer te oferecer ali aquele... eu lembrei agora do prato de lentilha lá de Jacó com seu irmão Esaú. Esaú, né? É bom porque a gente tem os universitários aqui que nos ajudam. Eita, Jesus, saiu aqui, voltou. Por isso que eu trouxe o papelzinho, porque se sair eu estou seguro. Não é verdade? Então assim, o derrotado, né, o diabo, tem um missionário que eu sigo ele nas redes sociais, que ele chama ele de calça apertada. Eu fiquei, por que calça apertada? Vocês já ouviram essa expressão, não? Já ouviram, né? Alguém já ouviu, né? Do diabo, calça apertada. Eu digo, rapaz, o cara parece... Como é o nome daquelas calças que é bem apertadinha? Estavam querendo que eu usasse uma no casamento de Vitor. Meu Deus, imagina, está repreendido também, calça apertada. Meu Deus, Jesus. Não, um elástico aqui assim, eu digo, achei menino. Nada contra, gente, quem gosta, tá? Em nome de Jesus. Nada contra. Mas nós temos que viver a nossa vida em atalaia, realmente, vigilante, sabendo que a Bíblia diz que ele está ao nosso derredor, como um leão. Ele não é, ele nunca foi, né? Mas ele está ao nosso derredor, esperando uma oportunidade para, não é verdade? Mas nós somos daquele que estamos com Cristo e não abrimos, amém? Louvado seja Deus. Então, nós vivemos em uma batalha constante. Gálatas 5, 16 e 17 diz assim, eu estou correndo muito, tô? Não, né? Se eu estiver correndo, vocês avisam, depois puxar o freio de mão, né? Gálatas 5, eu vou esperar vocês abrir, tá? 16 e 17, é porque a facilidade aqui, que os versículos já estão tudo aqui, eu fico na metralhadora, não pode, né? Espero os irmãos, gente. Enquanto isso, essa água é de Deus, viu? É de Deus. A água é de Deus, né? A água é de Deus. Gálatas 5, 16 e 17. E a gente está falando em fugir do diabo. A gente está falando nas obras, né, do diabo, que as obras da carne. Ou seja, aquilo que quer nos tirar do lugar da presença. Gálatas 5, 16 e 17 diz assim: digo, porém, o seguinte: vivam no Espírito, e vocês jamais satisfarão os desejos da carne. Porque a carne luta contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que vocês não façam o que querem. É uma luta constante, mas a Bíblia diz: vivam no Espírito, e jamais satisfarão o desejo da carne. Sabe, quando a gente é disciplinado, quando a gente vive uma vida de oração, leitura da palavra, jejum, consagração, quando a gente verdadeiramente busca o Senhor, a gente está vivendo em Espírito. E jamais o diabo terá nenhuma... Sabe, gente, porque a questão não é ter pecado, não, porque nós somos pecadores, não é verdade? A questão é você não ter nada na mão do diabo, porque se tiver, ele vai querer cobrar isso aí, vai querer, na verdade, envergonhar. E o 17 diz assim, porque a carne luta contra o Espírito, é uma batalha, e o Espírito contra a carne, eles são opostos entre si, para que vocês não façam o que querem. Sabe, a Bíblia diz que o bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que eu não quero, esse sim, acabo cometendo. O nosso irmão Silvano, ele sempre conta uma ilustração, podemos dizer assim, né?
Eu vou colocar aqui dois... Não, é isso aí. Eu vou colocar aqui, nós temos um leão e um cachorro, né? E eles estão lutando. O normal é que o leão vença, não é verdade? Mas você deve... Se você coloca eles dois em uma batalha, aquele que tiver mais alimentado vai ganhar, amém? E nós alimentamos o leão da tribo de Judá. E o cão está repreendido em nome de Jesus. Quando eu estava meditando sobre isso, eu digo que negócio de cachorro, cão, meu irmão, tu está repreendido. A verdade é que essa batalha entre carne e espírito, o que você alimentar é que vai prevalecer. Ó, se você e eu, né, não, esse negócio de você não, eu, vou me colocar, né? Você é um cristão e você não busca o Senhor, se você está alimentando os desejos o que veio, né? A gente fala tanto sobre isso, redes sociais, né? E o que mais a gente vê são as crianças lá, ó. O dedinho é tão automático que se tirar o celular da mão dele, ele fica assim, ó, passando os vídeos, né? O que acontece é que se você alimentar esses desejos, sabe, a internet é bênção, amém? Precisamos saber usar, não é? Hoje é um meio onde tem abençoado muitas vidas, né? Pessoas vivem, né, das redes, mas se a gente não tiver cuidado, isso pode ser fatal. Sabe, amados, nessa luta nós devemos vigiar. Vigia, irmão. Lugar de crente, lugar de cristão é na presença de Deus, né? Essa palavra vem para mim, gente. Muitas vezes, e aqui eu falando de mim, a gente tem o nosso momento de oração, mas o que acontece é que, eu não sei se acontece com vocês, né? Mas quando vai deitar, sabe, leva o celular junto. Como é que é isso, rapaz? Tu tem que deitar com a tua nega véia, não é com o celular não. Né? Perdão, irmão, esse negócio de nega véia, que negócio feio, Jesus. Você tem que deitar com a sua princesa. Melhorou, né? Melhorou isso. Negócio... Meu Jesus. Não, pelo amor de Deus. Gente, perdão, mas foi Jesus. Mas aí, voltando para o celular, né? Que eu saí meio feio nesse negócio de nega véia. Mas voltando para o celular, o que acontece é que você leva o celular para a cama. Olha aí. Você não dá a devida assistência que você deve dar, né? Interessante é que às vezes fica um assim e o outro do outro lado. Cadê a comunicação, né? Cadê o cheirinho? Tem que ter um cheirinho antes de dormir. Sabe, cadê o carinho? Nós temos que verdadeiramente vigiar. Amém? Amém. Versículo 19 e 20 vai falar a respeito das obras da carne. E eu vou dizer cada uma delas e vocês vão repetir assim: está repreendido. Sabe quando eu estava meditando? O Senhor colocou isso no meu coração. Eu digo, se o Senhor colocou, a gente vai, né? Diz assim a palavra de Deus: ora, as obras da carne são conhecidas e são imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, inimizades, rinchas, ciúmes, iras, discórdia, divisões, facções, invejas, bebedeiras, orgias e coisas semelhantes a essa. Declaro a vocês, como antes já os preveni: os que praticam tais coisas não herdarão o reino de Deus. Repitam comigo: está repreendido. Sabe, amados, de uma forma profética, nós repreendemos todas essas obras da carne em nossas vidas, amém? De uma forma profética, nós declaramos que essas obras da carne não faz parte de nossa vida, amém? Nós somos aqueles que vivem no Espírito, amém? Nós somos aqueles que vivem
no Espírito. Versículo 22 e 23 diz assim: e agora vocês vão dar glória a Deus, tá? E vocês vão dar glória com L, porque eu tenho uma certa dificuldade de falar o L, tá? Cleitinha, toda vez Maíra pega muito no meu pé, eu digo, fica quieto, rapaz. Amém? A Bíblia diz assim: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, fidelidade, bondade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Contra essas coisas não há lei. Glória a Deus. Amém, meus amados? Sabe, meus irmãos, nessa corrida que nos é proposta, nós devemos ser vigilantes. Nós devemos entender que as obras da carne não faz parte, mas sim os frutos do Espírito. Amém? Louvado seja o Senhor pela sua palavra. A versão King James diz, 1 Coríntios 9, 27, mas esmurro o meu próprio corpo e faço dele meu escravo, para que depois de ter pregado a outros, eu mesmo não venha a ser reprovado. Paulo estava dizendo assim, ó, eu vivo em uma luta, eu vivo em uma batalha, eu esmurro o meu próprio corpo e faço dele meu escravo. Sabe, amados, nós somos espírito, alma e corpo. E nós devemos cuidar dessas três esferas, amém? Sabe, eu esmurro o meu próprio corpo, eu não faço os meus desejos, aquilo que eu quero, mas sim eu faço aquilo que o Senhor espera de mim. Assim, como um atleta. Olha o L aí de novo, tá, gente? Como um atleta, amém? Se prepara, se disciplina. Assim como ele tem um alvo, assim como ele tem um objetivo, assim como ele diz, eu tenho um objetivo, eu não dou socos ao vento. Assim somos nós. Na nossa vida cristã, nós devemos ser vigilantes, nós devemos nos preparar, nós devemos ter um alvo, nós devemos ter um foco, e o nosso alvo é Cristo, e o nosso lugar é uma Canaã eterna, é uma eternidade com o Pai, amém? Sabendo que o atleta, ele se inscreve para participar de uma competição, e nós devemos confessar a Cristo, sabe? É o começo de uma caminhada. Nós temos algumas pessoas que são novas convertidas, né? E assim, ó, nós ouvimos aqui essa noite, a chama não pode se apagar. A chama continuará acesa continuamente no altar. Mas para que essa chama ela continue acesa, nós, como sacerdotes do Senhor, devemos colocar a lenha, né? Nós devemos buscar o fogo do Espírito Santo, amém? Eu gostaria de chamar o ministério de louvor. Da outra vez eu disse, mas eu gosto de dizer isso, viu? Por gentileza, o ministério de louvor aqui em cima. Nós estamos, né, caminhando